Obrigado aí pela participação nesse treinamento aí sobre academias, que o professor Márcio e o professor Cleiton aí prepararam para a gente. Eu agradeço aí que todos tenham feito a inscrição prévia, né? E mesmo quem não fez a inscrição prévia, não tem problema. A gravação vai ficar disponível para todos. E conforme também for necessário aí compartilhar com outras pessoas também, né? Pode ser dada a divulgação do treinamento, tá bom? Para não atrasar muito, eu já vou passar a palavra. Primeiro vai ser o professor Cleiton, né, que vai falar? Isso. Isso, tá. Então, primeiramente, o professor Cleiton aí faz a introdução dele, tá? Qualquer dúvida que tiverem, levanta a mão ali ou coloca no chat, eu vou acompanhando. Eles vão focando mais na apresentação em si, e eu vou fazendo essa parte aí de administrar a apresentação, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem mandar no chat, pode levantar a mão aí que a gente vai ajudando vocês aí também a esclarecer as dúvidas necessárias, tá bom? Então, obrigado aí, professor Cleiton, pode começar, já tá com a palavra. Ok, Camilo, obrigado aí pela apresentação. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2019 por um grupo de trabalho que visa disponibilizar institucionalmente academias de tecnologia da informação no âmbito do Instituto Federal de São Paulo. Então, gostaria de agradecer ao Inova também por abrir essa oportunidade de expor esse trabalho. E à medida que a apresentação transcorrer, eu vou me apresentar e aos colegas que fazem parte desse grupo também. Tá legal? Bom, essa é a nossa agenda de hoje. Nós temos 9 tópicos previstos. Vamos a eles, então. Bom, os integrantes do grupo de trabalho somos eu, o professor Cristiano, do campus Guarulhos, o professor Júlio, do campus Hortolândia, e o professor Márcio, do grupo do campus Catanduva. Tá? Eu sou do campus Bragança Paulista e hoje vou estar apresentando para vocês um pouco sobre o trabalho desenvolvido por esse grupo. Esse grupo ele foi constituído pela Portaria 1644 de 2023 e dentre as atribuições de trabalho pertinentes a esse grupo, basicamente constam dois itens principais. O primeiro deles é estabelecer o contato, acompanhar e suportar a gestão das diversas academias e certificações relacionadas com os acordos e convênios firmados entre o Instituto Federal de São Paulo e as empresas de TI. E o segundo ponto visa assessorar a preparação e organização dos diversos campos do IFSP para sua inclusão nos programas de academias, em relação à formação inicial de instrutores e posterior implementação das academias. Então, para que a gente possa entender melhor esses dois tópicos, é importante que a gente entenda do que se tratam essas academias. Né? A gente sabe que a gente tem uma distância entre a academia e o mercado, né, em função principalmente do dinamismo da área, e as academias de TI elas são um braço que as grandes empresas de tecnologia criaram para se aproximar justamente das instituições acadêmicas. Tá? Então, a gente sabe que as principais empresas de TI do mercado, elas desenvolvem, obviamente, tecnologia e disponibilizam também setores de capacitação, de certificação, que são também prestações de serviços voltadas para profissionais da área, né, devidamente remunerados e tudo mais. Esses programas acadêmicos, eles vislumbram justamente uma aproximação dessas empresas com as academias, sem custo financeiro, de modo que os docentes possam se capacitar e multiplicar esses conteúdos para os alunos que eventualmente fazem parte da instituição. Tá? Então, durante esse período, nós desenvolvemos algumas parcerias, algumas seguem vigentes, outras não, e as principais que a gente vai citar aqui hoje são as da AWS, da Cisco, da Huawei e da Red Hat. A Oracle a gente não vai tratar dela hoje, tendo em vista que ela não está sobre a nossa responsabilidade, e a VMware, que foi uma parceria que existiu até pouco tempo atrás, ela foi descontinuada no momento em que a VMware foi adquirida pela Broadcom. Tá? Então, a Broadcom optou por encerrar o programa VMware
IT Academy, infelizmente a gente deixa então de contar com esse programa, tá bom? Isso globalmente, tá certo? Então vamos falar sobre cada um desses programas. Bom, esses programas, a ideia é que a gente tenha à nossa disposição, enquanto professores do Instituto Federal de São Paulo, treinamentos alinhados com o mercado e preparatórios para certificações profissionais. A gente já vai falar sobre isso mais adiante. Então, dentro de cada programa desse, nós temos um portfólio de treinamentos que, eventualmente, são bem reconhecidos no mercado e que nos auxiliam, inclusive, a trazer conteúdos para as nossas disciplinas. Depois a gente vai falar um pouco sobre como inserir isso dentro da nossa rotina de trabalho de docentes, tá bom? Então, no caso da AWS, nós temos aí 2 níveis que são cobertos por essa parceria, que são os níveis de fundação e o nível associate de certificações, tá? Então, o nível de fundação, como o próprio nome sugere, ele traz uma base sobre computação em nuvem, através do treinamento AWS Cloud Foundations, que é preparatório para uma certificação chamada Cloud Practitioner, que é uma certificação de entrada para a computação em nuvem, tá? O interessante da gente falar desse treinamento é que ele é um treinamento que é voltado não só para profissionais técnicos, mas para profissionais não técnicos também, do setor de contabilidade, de vendas e etc., para que eles possam atuar nesse paradigma, tá? Então, obviamente, ele tem maior aderência aos nossos estudantes, que são da área técnica, mas, eventualmente, eles podem ajudar também pessoas de diversos segmentos que, em função da transformação digital, precisam saber lidar com essa nova realidade que é a computação em nuvem, tá bom? E aí o nível superior, seria um nível mais aprofundado tecnicamente, nós temos aí 3 treinamentos que são específicos de acordo com a atuação no mercado, que é o de arquiteto de soluções de nuvem, o de desenvolvedor de nuvem e o de administrador de infraestrutura, que é chamado de SysOps Administrator, tá? Então, cada treinamento desse tem um conteúdo técnico específico que vai preparar o candidato para conhecer a tecnologia do parceiro e se preparar, em contrapartida, a certificação de mercado que ela representa, tá? É importante que a gente saiba que, uma vez que a gente realiza esses treinamentos, a gente tem à nossa disposição materiais didáticos, laboratórios práticos e toda uma infraestrutura que a gente pode lançar mão e tirar proveito dentro das nossas aulas, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso adiante também. Então, apresentado esse primeiro parceiro, a gente vem em outro que é bastante tradicional também, existe aí desde a década de 90, o programa Cisco Networking Academy, o qual nós temos a possibilidade aí de oferecer também um portfólio de treinamentos bastante interessante. Os da linha CCNA são compostos por 3 módulos, é uma certificação introdutória para a área de redes, muito reconhecida no mercado, e alguns outros mais recentes que também têm a sua importância, de CyberOps Associate, DevNet Associate e Network Security, tá? Esses são os principais treinamentos disponíveis hoje, mas é evidente que esse portfólio é um portfólio dinâmico que pode variar, que pode aumentar a disponibilidade e o acervo, tá bom? Em seguida, nós temos aí uma parceria que é a mais ativa na atualidade, que é a da Huawei, com o programa Huawei ICT Academy. Como vocês podem ver nesse slide, o portfólio de áreas e especialidades que a Huawei disponibiliza é extremamente superior aos demais parceiros que a gente tem, tá? Então, nós temos aí diversas certificações na área de nuvem, não só de cloud computing e cloud service, mas de big data, de banco de dados, de IoT, né? Assim também como áreas extremamente importantes relacionadas a sistemas operacionais, a sistemas móveis, como o Harmony OS, que é um sistema recém-lançado, e uma área muito importante na atualidade, que é a inteligência artificial. E, além disso, nós temos toda a parte de infraestrutura, que é o carro-chefe da Huawei, né? Então, toda a parte de rede, tanto de routing e switching, wireless LAN,
segurança, 5G e assim por diante, estão presentes nesse portfólio, tá? E nos 3 níveis de especialidade, tanto o nível Associate, que é o nível introdutório, o Professional, que é o intermediário, e o Expert, que é o nível mais alto, tá bom? Nós temos também uma parceria com a Red Hat, através do programa Red Hat Academy, que traz para a gente aí certificações muito valorizadas no mercado e treinamentos preparatórios na mesma medida. Então, nós temos produtos aí como o Red Hat Enterprise Linux, que é considerado uma das distribuições matrizes Linux no mundo, o OpenStack, que é uma solução de nuvem privada, o OpenShift, que é um sistema de orquestração de containers, e o Ansible, que é uma ferramenta de automação de infraestrutura. Bom, durante esse período que a gente tem trabalhado, é natural que não só nós, né, é importante falar um pouco sobre esse processo, no momento em que a gente começou a contatar essas organizações para firmar essas parcerias, né, evidentemente também outros colegas de outros campi têm esse mesmo interesse que nós tivemos no momento em que nós começamos esse grupo. Então, naturalmente, como as parcerias já estavam estabelecidas, estavam em vias de capacitação e de todo o trabalho que é necessário para que a gente possa, de fato, começar a colher os frutos, os parceiros já direcionavam esses colegas para nós, que somos o ponto central de contato, né? Então, nós temos aí vários campos integrantes dessa iniciativa, né? Nós temos aqui vários colegas presentes, como o professor Felipe Basile, do campus Pirituba, como o professor Vale e o professor Diego, do campus Salto, o professor Shimura, do campus Sorocaba, dentre outros colegas, tá certo? Então, nós já temos vários professores do Instituto trabalhando com essas ferramentas, tirando proveito dessas parcerias, e o objetivo nessa nossa conversa de hoje é estender ainda mais o alcance desses programas, tudo bem? Então, aqui a gente fez esse slide só para a gente mostrar um retrato de como isso já está assimilado por vários campi do Instituto Federal de São Paulo. Então, vamos entender como que funciona esse processo para quem eventualmente ainda não faz parte, possa fazer. Né? Como eu disse para vocês, a intenção do parceiro de empresas de alta tecnologia é justamente disseminar a tecnologia que eles desenvolvem. Por outro lado, o nosso interesse enquanto docentes, enquanto instituição de ensino, é trazer para os nossos alunos conteúdos e tecnologias que estejam em alta e que, associados à formação que o Instituto Federal de São Paulo disponibiliza, tornem esses alunos ainda mais atraentes para o mercado. E como que isso se dá? Basicamente, todo o treinamento que as parcerias disponibilizam, eles são preparatórios para certificações profissionais internacionais que são amplamente valorizadas pelo mercado. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma certificação de nuvem da Huawei, por exemplo. Então, o fabricante ele vai disponibilizar quais são os quesitos que um profissional daquele segmento, daquela especialidade, precisa dominar para que ele seja certificado pelo fabricante como um especialista no assunto. Né? Isso, por um lado, é muito importante porque direciona os estudos do estudante para os tópicos corretos e necessários esperados por um profissional desse quilate. E, por outro lado, isso também, além dele dominar essas tecnologias que são valorizadas no mercado, ele vai estar se preparando para um exame de certificação oficial, tá certo? O professor ele passa por esse mesmo processo. Então, o primeiro passo nessas parcerias é que os professores interessados dominem essa tecnologia no sentido do conteúdo e do catálogo que a parceria estabelece, tá? Então, o professor vai fazer um treinamento preparatório e, eventualmente, vai passar pelos processos de capacitação e de avaliação que são pertinentes. Uma vez que ele tenha passado por esse processo, depois a gente vai ver o caminho de maneira mais detalhada, para que fique mais claro,
ele pode, então, utilizar esse material dentro da sua rotina de sala de aula. Tá? Então, atualmente, nós temos adotado aí duas práticas que são as mais efetivas dentro do nosso entendimento. Tá? É importante dizer que essas iniciativas elas são amplamente apoiadas também pelo CONIF, por exemplo, que firmou parcerias com todas essas instituições citadas aqui. Tá? Então, uma maneira que a gente pode oferecer as disciplinas é através das disciplinas regulares que nós ministramos dentro de sala de aula. Tá? Então, a gente pode optar por utilizar um curso integralmente dentro da disciplina, se é que o plano de ensino da disciplina permite isso, né, em termos de conteúdo, ou eventualmente a gente escolher dentro de um determinado treinamento módulos que caibam dentro do plano de ensino de uma disciplina específica, tá? Então vamos imaginar que eu vou dar uma disciplina de tópicos especiais e eu não quero dar um conteúdo único dentro de uma disciplina, por exemplo. Eu quero pegar um tópico de rede sem fio, um tópico de segurança, um tópico de IoT. Eu posso fazer isso, né? Eu vou pincelar um módulo de cada treinamento, utilizar o material oficial do fabricante e dar um dinamismo para a minha disciplina bastante interessante. Ou então, se eu dou uma disciplina de serviços de rede, por exemplo, eu posso utilizar um material da Red Hat, por exemplo, e ministrar um treinamento de Linux utilizando 100% do material do parceiro e oferecer para o meu aluno não só uma capacitação de alto nível, como também laboratórios práticos prontos para uso, inclusive que eu posso utilizar como material de instrumento de avaliação, tá certo? Essa é uma metodologia. Uma outra metodologia que a gente pode utilizar são os cursos de extensão. Né? Então, eu posso ofertar, a depender do parceiro, esses treinamentos também via extensão. Qual que é a vantagem dessa metodologia? É que a gente consegue transcender os muros da instituição. Né? Então, a gente tem hoje alunos que participaram desses cursos de extensão de todos os estados do Brasil, de outros países, ou de alunos egressos, né? A gente consegue manter esse vínculo com alunos que cursaram ensino médio, ensino superior, pós-graduação na instituição, e que eventualmente vão manter esse vínculo pelo fato de que, por se tratarem de profissionais de tecnologia, eles precisam sempre se manter atualizados e capacitados para que eles avancem na carreira ou eventualmente façam uma transição para uma área tecnológica que, no momento em que ele se formou, talvez o curso regular que ele cursou não tinha ainda a oferta desse tipo de tecnologia, tá bom? E da mesma maneira, a gente pode atrair outros alunos que eventualmente não tiveram a oportunidade de ser estudantes do IFSP, seja por uma questão geográfica ou seja por uma questão de oportunidade pura e simplesmente, tá bom? Bom, para que a gente possa divulgar esses resultados da melhor maneira, né, nós criamos um site, que é o academias.ifsp.edu.br, onde a ideia é reunir esse processo de documentação dos sites dos parceiros, dos programas envolvidos, de orientações, dos campi que eventualmente já estão participando. Então, um repositório para localizar todas essas informações que a gente está discutindo aqui rapidamente, pelo curto tempo que a gente dispõe, é o site academias.ifsp.edu.br. E da mesma maneira, nós temos o e-mail academias.ifsp.edu.br, que é um e-mail centralizado para que vocês possam entrar em contato com os componentes do grupo de trabalho, tá bom? Então, qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham posterior a essa apresentação, ou eventualmente para quem não teve a oportunidade de participar de forma síncrona da apresentação e vai assistir isso em qualquer outro momento, esses são os caminhos para chegar até a gente e efetivamente a gente poder construir essas oportunidades, tudo bem? Então a ideia é que, à medida que o tempo passa, a gente registre nesse portal as turmas que já foram ofertadas, o número de alunos que eventualmente já foi capacitado, participações em eventos, em competições, prêmios conquistados, enfim, tudo aquilo que derivar
dessas parcerias. O e-mail é academias@ifsp.edu.br, ok? Bom, então, detalhadamente, como que é o processo para que docentes de qualquer campus possam participar dessa iniciativa? Então, vamos lá. O primeiro passo é o docente, dentre as parcerias disponíveis existentes, escolher qual é a área que faz sentido para que ele participe efetivamente. Né? Então, como nós vimos aí nos slides anteriores, existem várias áreas disponíveis que estão à disposição de vocês. Tá? Então, coloquei apenas alguns itens aqui. Inteligência artificial, nuvem, rede, sistemas operacionais e por aí vai. Tá bom? Uma vez que o docente escolheu a área que ele deseja atuar, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato conosco, tá? Então, ele vai ter um direcionamento para uma das academias que existem e já estão em funcionamento. Aliás, essa é uma coisa importante da gente explicar aqui. Quanto mais docentes estiverem vinculados às academias, mais fortes elas se tornam, tá? Então, a maneira como a gente tem trabalhado é tentar utilizar academias institucionais, ou seja, com maior número de docentes, com maior número de alunos, ou, eventualmente, quando é desejo do parceiro, a gente tem um número pequeno de academias para que a gente possa fazer a gestão dentro desses professores que compõem o GT, tá? E aí a gente tem incluído os professores que tem esse interesse em participar nessas academias já em funcionamento, para que ele se capacite, para que ele comece a trabalhar e, eventualmente, se essa academia ela tem uma demanda muito alta de alunos e justifica, nesse passar desse tempo, a criação de uma nova, isso é uma coisa que ocorre naturalmente, tá? Mas esse primeiro contato, que é o contato de orientação, de explicação de como tudo funciona, de suporte, que é muito importante para que isso não esfrie, a gente tem feito através dessa mentoria que a gente disponibiliza por meio do grupo de trabalho. Então, aqui, mais uma vez, a gente disponibiliza o e-mail que segue à disposição de vocês, que é o academias@ifsp.edu.br. Okay? Então, definimos a nossa área pretendida e entramos em contato com o grupo de trabalho. Ok? Então, vocês vão ser direcionados para uma academia que esteja vigente e ativa dentro da área pretendida que vocês escolheram. E aí a gente vai para o passo 3, que é o passo da capacitação, tá? Para que a gente consiga multiplicar os conteúdos das parcerias e dos treinamentos que elas disponibilizam gratuitamente para a gente precisa realizar um processo de capacitação. Esse processo de capacitação consiste na aprovação no treinamento pretendido. Né? Então, vamos imaginar que eu queira dar um curso de nuvem, da Huawei ou da AWS, por exemplo. Então, eu vou fazer o treinamento que eu desejo ministrar, vou realizar as avaliações pertinentes e, uma vez aprovado, eu sou, então, credenciado como instrutor do programa. Tá? Até um tempo atrás, as parcerias exigiam que a gente passasse por um processo de certificação. Então, por exemplo, eu vou dar o treinamento de arquiteto de soluções da AWS. Então, eu preciso tirar essa certificação. Ou, eventualmente, eu preciso tirar a certificação e passar por um exame de validação técnica realizado pelos instrutores, pelos arquitetos da AWS. Com o passar do tempo, esses requisitos caíram. Então, hoje, basta que o docente faça a capacitação, tire a nota exigida, e aí ele passa, então, a ser um instrutor da plataforma, tá bom? Muito embora é sempre recomendado que a gente tire a certificação pelo fato de que os alunos que nos procuram, principalmente no curso de extensão, eles são candidatos naturais a tirar essa certificação por uma questão de progressão na carreira, como eu disse, né? Então, dúvidas pertinentes à certificação, elas sempre aparecem nesses treinamentos. Legal? Então, o próximo passo consiste justamente nessa questão que hoje se tornou opcional, mas que é altamente recomendada, né? Que é o processo de certificação do docente dentro da
área técnica que ele pretende lecionar, tá certo? Lembrando que alguns parceiros disponibilizam vouchers para a realização dos exames, né? Esses vouchers eles podem ser de 50%, 70%, ou até mesmo integrais. E esse percentual vai sempre depender do parceiro, do momento que a gente está vivendo, enfim. Tá? Então, isso a gente orienta vocês à medida que vocês vão se aproximando do programa e tendo interesse de passar por todas essas etapas, tá bom? Em seguida, pessoal, a gente vai, uma vez que nós já estamos cadastrados como instrutores do programa, nós podemos, então, multiplicar esses conteúdos dentro das nossas disciplinas, né? Ou dentro do nosso trabalho de docente de forma mais ampla. Então, aí a gente vai escolher em que modalidade de oferta nós gostaríamos de oferecer esse curso, esse conteúdo que a gente obteve junto ao parceiro. Então, se, por exemplo, eu vou fazer um curso na modalidade de extensão, até pouco tempo atrás a gente usava o SIGPROJ, né? Então o SIGPROJ ele já tem templates disponíveis lá para quem quer ofertar grande parte dos cursos que a gente citou aqui. Então nós temos colegas aqui, como por exemplo do Campo Salto, que utilizaram os planos de extensão que já haviam sido confeccionados sem a necessidade de ter retrabalho. Por si só, já é uma grande coisa, né? Não faz sentido a gente precisar refazer um trabalho que é simplesmente burocrático. Então, a gente consegue reaproveitar esses materiais, tá? E também verificar a questão de aderência ao componente curricular, tendo em vista que a gente pode utilizar o material na sua totalidade, né, o curso na sua totalidade, ou de forma modular, conforme foi dito aqui, ok? Vai depender aí da característica de cada disciplina. E aí, por fim, né, nós temos, então, a abertura da turma dentro da plataforma. Então, a plataforma do parceiro, ela nada mais é do que um AVA. Né? Então, nós temos acesso a um AVA com uma conta institucional, e dentro desse AVA, como é esperado, nós temos material didático, nós temos emissão de certificado para os alunos, nós temos avaliações que podem ser utilizadas, inclusive, nos componentes curriculares que a gente eventualmente ministra, e também temos os laboratórios práticos, que é algo muito interessante, né? Porque esse laboratório prático ele vai ser aderente àquilo que o treinamento específico propõe, ele vai ter uma complexidade que vai do trivial até o avançado, né? E a grande vantagem desses laboratórios é que eles estão na nuvem e eles são criados sob demanda. Então, a gente não precisa utilizar a nossa infraestrutura própria para disponibilizar esses laboratórios, somente a conexão com a internet. Então, todo o conteúdo provisionado, ele é remoto e ele não precisa de nenhuma preparação prévia por parte dos técnicos de laboratório. Tá? Eles já estão prontos, eles são criados através de scripts de automação, e aí a gente pode dispor desses ambientes aí, tá? A Renata fez uma boa pergunta aí sobre a questão do material, né? O material, alguns cursos, a grande maioria está disponível sim em português, alguns em inglês, mas os que estão em inglês estão em vias de serem traduzidos, tá? Então, a curto ou médio prazo, estarão todos em português, mas a grande maioria está em português, tá bom? Diego, pode ser que o pessoal. Eu recebi um e-mail há pouco aqui. Esse site está hospedado em Bragança e me parece que a gente estava com um problema de conectividade aqui no campus, tá? Então, se vocês estiverem tentando acessar o site agora, é possível que ele não esteja no ar em função de uma indisponibilidade de internet no campus, tá bom? Bom, aqui a gente tem alguns resultados e nós temos obtido ao longo desses anos, tá? Aqui nós temos do lado esquerdo o professor Diego, que está aqui presente hoje, um outro colega que me fugiu o nome aqui, me ajuda aí, Diego, que utilizaram inclusive essa parceria com a AWS para que os alunos, professor Murakami, obrigado,
Reinaldo, para que os alunos desenvolvessem um projeto de TCC dentro do curso de bacharelado de ciência da computação do campus, tá? Então, o professor Murakami já desenvolvia uma pesquisa junto à assistência social da cidade, foi estendido no projeto do professor Diego e eles utilizaram recursos disponíveis nos laboratórios práticos para desenvolver essa pesquisa. Eles convidaram aí para participar da banca de TCC e esse é um trabalho que mostra para a gente que essas parcerias elas são frutíferas não só na questão de ensino, como também na questão de pesquisa, de extensão e do trabalho como um todo que a gente desenvolve na instituição. Tá? Do lado direito, nós temos aqui a classificação do Instituto Federal de São Paulo na primeira competição, a AWS Jam, que é uma competição de nuvem, realizada pela AWS no Brasil. Então, nós disputamos aí com uma série de outras instituições e ficamos em primeiro lugar. Nós somos campeões nacionais dessa competição de nuvem em 2021, tá? Aqui nós temos alguns prints de conquistas realizadas aí pelo Campus Pirituba, na figura do professor Felipe Basile, que está presente aqui hoje também, se quiser detalhar as ações no chat aí. Mas, basicamente, nós temos alunos capacitados nas tecnologias da Cisco, empregados em oportunidades relevantes aí, em função da formação que eles receberam dentro das academias. O professor também teve recentemente na Colômbia, conheceu a Cisco Networking Academy, uma das, né, do país, bem como as metodologias utilizadas lá. Então, isso tem trazido também oportunidades bem interessantes para o campus. Tá? Aqui nós temos alguns prints de uma competição que nós participamos com a Huawei ICT Competition. É uma competição internacional realizada anualmente, e aqui nós temos a participação tanto do campus Catanduva como do campus Bragança Paulista nas trilhas de nuvem e networking. Tá? Nós fomos quarto lugar na trilha de networking nacionais e fomos vice-campeões na área de nuvem na competição de 2022 e 2023. Tá? Recebemos aí uma premiação, os alunos também receberam uma premiação e a gente tem alcançado resultados importantes. Esse segundo lugar nos levou a participar da etapa da América Latina, onde nós ficamos em sexto lugar na categoria de nuvem, onde alguns professores aqui receberam também o certificado de mérito por atuarem de forma destacada dentro das academias, e o Campus Guarulhos foi campeão nacional na área de innovation e vice-campeão global na China, participando dessa competição. Tá? Então, são alunos e professores do mundo todo concorrendo nessas competições, e a gente teve um destaque muito grande aí, sendo vice-campeões globais na China, na competição 2022-2023. Tá? Então, são trabalhos aí que foram realizados dentro do âmbito das academias e, naturalmente, criaram essas oportunidades de participar das competições. Evidentemente que é um trabalho de longo prazo, de preparação desses alunos, dos próprios professores, né? Mas que, felizmente, tem trazido bons resultados para a gente. E também, pegando um pouco esse gancho, né, dos trabalhos que têm sido feitos, o primeiro passo de toda a academia é efetivamente se credenciar como uma academia autorizada a um determinado programa. Então, nós somos academia da Huawei desde 2021 e no ano passado nós nos tornamos um ASC. O que vem a ser um ASC? É uma academia de suporte central. São 16 no mundo e 4 no Brasil. O IFSP é uma delas. IFSP, IFBA, IFCE e o Senai. Tá? Então, basicamente, essa é uma academia que, dentro do programa, disponibiliza suporte para as demais academias da região, no caso nosso de São Paulo, assim como a gente está fazendo aqui para vocês. Tá?
só que aqui dentro do ecossistema da Huawei. Então, isso tende a nos aproximar cada vez mais da instituição, da organização, para que, eventualmente, a gente consiga, mediante esse trabalho, tentar trazer infraestrutura para a instituição e novas oportunidades para todos nós. Tá? Então, isso é uma conquista que já está vigente. Nós já somos, obviamente, uma academia do programa Huawei ICT Academy e também uma academia de suporte central, que, repito, são 16 no mundo e 4 no Brasil. Ok? Aqui, ao final da apresentação, eu deixo os nossos contatos, para quem eventualmente quiser tirar uma dúvida, entrar em contato, enfim. Agradeço vocês todos pela atenção, pelo interesse, e agora a gente abre para perguntas. Estamos à disposição de vocês. Obrigado, Camilo. Obrigado, professor. Eu vi que o pessoal já se manifestou no chat, mas já foram respondendo, né, durante a apresentação. Então, se alguém tiver aí, pode levantar a mão, eu abro a câmera, né, abro o microfone, né, para quem tiver dúvidas. Eu só peço para colocar a opção ali de levantar a mão para organizar mesmo, né, para ver a ordem direitinho, né. Ou se quiserem também, pode mandar pelo chat, se achar melhor. O professor Márcio já levantou a mão. Pode falar, professor, acho que seu microfone está aberto. É só para responder uma pergunta que não acabou não sendo respondida hoje aqui. Quem quiser ir na academia do banco de dados e recuperar o grupo, a Oracle ela não está com a gente, né, Cleiton? Ela está com outra pessoa, a gente vai identificar certinho com isso, tá? Mas ela não está com a gente, sendo gerenciada por a gente. Legal, obrigado, professor. Deixa eu baixar sua mão aqui. Renata Porto. Renata, consegue abrir o microfone? Tenta abrir. Sim. Acho que foi. Sim. Eu não ouvi direito a resposta do professor sobre a Oracle. Está meio cortada a ligação dele. A Oracle não está com vocês, então não manda o e-mail para vocês, manda para outro grupo? Eventualmente, Renata, você pode até mandar para a gente e a gente encaminha para quem está fazendo a gestão da Academia da Oracle, tá? É uma parceria institucional que não está sob a nossa supervisão, mas a gente encaminha para quem está cuidando disso e aí você vai obter o retorno da mesma maneira, tudo bem? A AWS, no caso, eu vi lá o treinamento que vocês passaram, mas não estava escrito especificamente se tinha a parte de banco de dados também, de programação e banco de dados, dentro da AWS e a parte de inteligência artificial. Tá. Na verdade, Marta, acho que você está com um ruído de fundo aí, se eu não me engano. Joia, obrigado. Você tem dentro dos treinamentos da AWS a apresentação das ferramentas nesses setores que eles disponibilizam enquanto solução de nuvem. Então, o que ele vai falar de banco de dados, no curso introdutório, ele vai falar sobre as soluções de banco de dados totalmente gerenciados que o provedor disponibiliza. Uhum. E nós temos dentro do treinamento de developer, talvez algo mais próximo dessa realidade, que é o consumo de APIs da AWS do ponto de vista de um desenvolvedor. Não é exatamente a utilização de ferramenta de bancos de dados ou de um perfil como o que você procura, mas é o que está mais próximo disso, tá? Aí, para você trabalhar com ferramentas mesmo, com conceitos de bancos de dados, você teria que, de fato, utilizar as ferramentas da parceria com a Oracle. Tá, é que a gente fez o treinamento na AWS com o grupo de inteligência artificial, né? E eu queria saber se a gente faria continuidade desse treinamento pela parceria, porque eles ficaram também de passar para a gente uma continuação, a parte de certificação, e ficou meio parado. Então, eu queria ver se dava para usar esse caminho. Então, tem um treinamento de Machine Learning dentro da parceria da AWS, tá? É um curso introdutório a Machine Learning utilizando as soluções da AWS, tá? Ainda não tem um curso preparatório
para a certificação completa de Machine Learning, que é uma certificação no nível especialista, tá? Mas ele tem sim conteúdo para essa vertente. Recentemente foi lançada uma certificação chamada Inteligência Artificial Practitioner, que seria uma introdutória à inteligência artificial, mas até o momento ela não constava ainda no portfólio, mas eu acredito que seja bem provável que ela entre brevemente, tá? Tá. E dentro das academias, pelo conhecimento de vocês, vocês sabem se eles têm grupos de incentivo a mulheres na área de tecnologia de informação para nós incentivarmos nossas alunas na área de TI? Sim. Em todas elas a gente tem esse tipo de iniciativa. Então, a AWS tem, na figura da Lohani, a Huawei também tem, enfim, é só fazer a ponte, mas eles já estão constituídos, efetivamente entrar e participar. Tá. Ah, tá. Eu mando então no e-mail para vocês, porque a gente já tem essa parceria com a Oracle, mas não é via academia, é via o Technovation Girls. Technovation. Até o pessoal de Bragança é bem atuante Sim. lá no grupo. Sim. E aí a gente queria ver se conseguiria estabelecer parcerias com outras empresas, né, também, para ficar um pouco diverso durante o ano. Senão a gente só tem um evento do ano que leva as meninas para ter mais. Eu mando tudo no e-mail, então. Muito obrigada. Tudo bem, nada. A gente que agradece pelo interesse, tá? Tá, tchau. Obrigada. O professor Márcio pode falar aí, que você levantou a mão, né? Só queria complementar. Tá me ouvindo bem, pessoal? Tô ouvindo. Renata, com relação à inteligência artificial, também tem na plataforma da Huawei, tem um curso de inteligência artificial. Eu já tirei a certificação, a Ana também que está na reunião já tirou a certificação de inteligência artificial. Eu estou com uma turma aberta, porque eu dou essa disciplina na pós, e eu uso material da Huawei na disciplina. Né? Então, se você tiver interesse em fazer esse curso, eu estou com ele aberto na plataforma. Posso te inscrever no curso para você poder fazer o curso da Huawei. Entendeu? E aí, depois, futuramente, a gente vê possibilidades de conseguir voucher para você fazer a certificação mesmo. Né? Aí é uma segunda etapa. Né? A gente não promete, mas de vez em quando a gente consegue. Mas caso tenha interesse, entre em contato que eu posso... Essa disciplina, eu estendi o prazo dos alunos que encerrarem, né? No seu e-mail ou no e-mail da academia? Manda na academia e a gente centraliza tudo lá. E aí eu posso fazer a sua inscrição, aí você tem que fazer a sua inscrição na plataforma, mas aí eu te passo os passo a passo. Bom? Legal. Obrigada. Muito obrigada. O e-mail tá ali no chat, né? O pessoal já colocou. Academias, né? academias@ifsp.edu.br. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer se manifestar via microfone, via chat? Professor Cristiano, espera só um minutinho, professor. Espera aí. Vê se agora consegue habilitar o microfone, professor. Bem? Me ouvem bem? Sim, estou ouvindo. Tá bom. É importante ressaltar também, pessoal, que a vantagem do caso das academias é justamente a visibilidade que traz quando você trabalha no coletivo. Como a própria professora falou agora há pouco, quando você faz o processo diretamente com o fabricante, né, com o parceiro, o que acontece? Digamos assim, você é mais um na lista lá. Quando a gente faz de forma coletiva, o impacto é muito maior. Né? E a gente tem, por exemplo, buscado abrir turmas multicamping. Embora a turma seja por Guarulhos, ela atende toda a rede. Tá? Inclusive, até o Cleito teve experiências aí recentemente, por exemplo, de algumas turmas que foram abertas, essas turmas teve alunos até de fora do Brasil que acabaram fazendo as formações. Só reiterando aqui que o site está fora do ar por conta de indisponibilidade de internet no campus, tá? Acabei de confirmar aqui. Ah, tá bom. Se alguém tem mais alguma dúvida, quer se manifestar, complementar?
Acho que um outro ponto é que a formação para o professor ela acontece fluxo contínuo, tá? Não precisa abrir nenhum edital para os professores fazerem as formações, tá? Então, assim como a professora falou dos cursos da AWS, esses cursos todos podem ser feitos em qualquer momento para o professor, nas férias. Inclusive, o que a gente sempre recomenda é usar, por exemplo, esses cursos naqueles afastamentos de 90 dias. Né? Então, às vezes, o professor fica com dúvida até de quais treinamentos fazer, então ele pode usar esses treinamentos para essas formações, né? Inclusive, essas formações do professor, que é o benefício lá a cada 5 anos que o professor tem o direito de tirar 90 dias para formação. Em relação à AWS também, a AWS, ela basicamente ela tem um perfil um pouquinho diferente dos demais fabricantes. Ela não vai ensinar, por exemplo, como fazer um banco de dados ou como estruturar o banco de dados lá dentro. Ela só vai ensinar, por exemplo, ou disponibilizar o recurso, como utilizar o banco de dados dentro do escopo da AWS. Diferente, por exemplo, de um Red Hat que vai ensinar o Linux do zero. Né? Então, o Red Hat, por exemplo, as formações do RH 124, 134, a pessoa aprende o Linux do mais, assim, do mais alto nível, assim, ou, digamos, do básico, né? Da aula zero até o cara conseguir o aluno conseguir chegar a especialista ali. A professora Renata pode abrir o microfone. Interessante que vocês falaram do quinquênio, porque eu estou para tirar meu quinquênio, se não tirar até agosto eu vou perdê-lo, né? E eu queria usar esses 3 meses para fazer um curso, né? Eu estava vendo, mas quando a gente vai preencher lá no SWAP, pelo menos da última vez que eu fiz foi assim, tem uma lista de cursos, né? Que eles recomendam, a gente tem que pegar curso pelo menos dentro daquelas áreas. Naquela lista vocês incluíram os cursos das academias? E a outra pergunta também quando eu tirei meu último quinquênio, que foi de 3 meses, eu ia começar um MBA, né, em ciência de dados, só que o MBA era de 1 ano. E aí eu não poderia pôr esse de 1 ano porque ultrapassava 3 meses. Então, na verdade, eu tive que fazer o MBA por fora, ainda mais 3 meses de curso. As academias, elas têm esses períodos menores ou maiores ou exatos para a gente conseguir, acho que é uma coisa meio burocrática, mas eu não sei, por ser interno, como que a gente resolve isso na hora de preencher e direcionar para um curso da academia. O que a gente pode verificar, talvez, Cleiton e Márcio, é verificar a possibilidade de adicionar esses cursos na lista de treinamentos, até porque a dificuldade que a gente tem na hora de justificar no SWAP é como contabilizar as horas em dias, né? Porque geralmente os cursos são contabilizados em horas. Né? Então, o que a gente pode fazer é criar uma associação lá e conversar com a reitoria e verificar se eles permitem a gente fazer essa inserção de equivalência, né? Fazer equivalência, por exemplo, um treinamento de RH do 124 ou de AWS equivalente a 120 horas, 150 horas. Até uma indicação, né? Fazer, por exemplo, uma espécie de um combo lá, um opcional. Desculpe, Márcio, acho que eu acabei atrapalhando só. Não, atrapalhou não. Eu vou só complementar, correto? Professora, eu fiz isso ano passado. Tá? Eu tirei meu segundo quinquênio e eu usei os cursos das academias. Então, como foi feito? Tem que ver realmente, como o professor Cristiano comentou, tem que verificar se nós podemos inserir esses cursos naquela lista que vem da reitoria. Então, esse é um processo que a gente pode verificar com a reitoria. Aí o Thiago está aí, né, Thiago? A gente pode fazer isso. Mas não estão. O que nós fizemos? O que eu fiz? Eu peguei os cursos, tem listados, os que não tinham listado, que justamente é o que eu queria fazer, que não estavam lá, eu justifiquei no formulário dizendo por que eu estava fazendo em outro local. Uma vez que eu fiz isso, a carga horária ela tem que ser de acordo com o curso que você acessa. Então, todos os cursos, por exemplo, da Huawei ou da Cisco, né, vai ter uma carga horária mínima. Então, aquela carga horária é aquilo que você vai utilizar mesmo. Então, o que nós podemos fazer e o que nós fizemos? Eu, por exemplo, fiz alguns cursos da Academia de Bragança. O professor Cleiton abriu para mim, né, ele abriu o curso, e como é um curso por demanda, né, ele é EAD, então eu fiz o curso pela Academia de Bragança, finalizei o curso, aí eu peguei o certificado com as horas,
e encaminhei, deu tudo certo. Eu acredito que eu fiz uns 4 ou 5 cursos. Então, o que nós podemos fazer? A professora tem interesse em algum curso, por exemplo. Aí, esse dia, por exemplo, eu abro, a gente da academia pode abrir o curso, e você escreve e faz. Entendeu? Aí a gente gera o certificado. Foi o que nós fizemos, né, Cleiton? Inclusive é interessante, porque aqui em Araraquara a gente está nos 10 que vai perder esse quinquênio. Então a gente resolveu se organizar e um cobrir o outro para que ninguém perca, né? E saindo primeiro, que está primeiro para perder e tal. E a gente não tinha pensado nesses cursos da academia, apesar de a gente saber que tem academia, da hora que eu mais atuo, né, pelas disciplinas, mas eu fiz o curso da AWS, fiz o curso também todos, né, do grupo de inteligência artificial que nós estamos indo, e eu posso sugerir, né, montar uma grade com todos os cursos, aí a gente se organiza, sou da área de informática, né, a gente se organiza como área, e aí a área, sei lá, 2 professores fazem um curso, outros fazem outro, para a gente conseguir trazer o conhecimento para a área toda aqui, né? Eu acho que daí também seria interesse da instituição, porque um dos aspectos é esse, né? É interesse do professor, mas é interesse da instituição, né? A gente fica questionando isso na hora de liberar, inclusive, porque a gente está por aqui de aula, né? Então, sim, né? Se a academia da instituição, qual é a justificativa de falar que não é interesse? Mas a gente tem que se organizar também para as aulas ficarem cobertas aí nesse rodízio. Eu vou mandar tudo isso no e-mail e aí a gente vai conversando. Eu converso com o Márcio também. De repente eu olho o processo dele para ver como ele preencheu, tá bom? Obrigada. Aí eu disponibilizo o processo do Paulo Patrônimo para pegar, tá bom? Cleiton? É importante dizer que esse processo de certificação que a própria plataforma disponibiliza para o aluno, nesse caso, né, que aí nós vamos atuar na figura de alunos, é o comprovante para você justamente justificar essa carga horária que eventualmente você dispensou para essa capacitação, tá bom? Só para complementar aí que a certificação ela já é automática na plataforma, desde que, obviamente, você cumpra todos os requisitos pertinentes a cada um dos treinamentos, tá bom? Só para, acho que finalizar esse assunto, né? Foi divulgado, acho que essa semana, ou começo, ou fim da semana passada, mas acho que foi essa semana. O PDP de 2025, né? Tá lá na página principal do portal do Instituto. Lá no PDP, né? Que é o programa de, acho que é Plano de Desenvolvimento de Pessoal. Lá já tem a lista, né? Dos cursos que foram previamente habilitados, né? Para essas capacitações, né? E aí posteriormente, né, para o ano que vem pode ser incluso diretamente, né? Mas mesmo que não esteja lá especificamente, treinamento, por exemplo, da Red Hat, né? Não está lá incluso no PDP, mas tem algum treinamento que é similar, aí você faz a solicitação, indica aquele treinamento, e aí no processo você especifica que é treinamento naquela linha, mas é fornecido pela instituição tal, né? Aí vai pegar o link da onde você vai fazer o curso efetivamente, tá? Aí qualquer coisa também pode conversar com o pessoal da DGP para eles explicarem melhor essa parte, né? Como é que faz esse procedimento, mas a lista já está lá disponível, né? Então é só entrar lá no portal do IFE, né? Do IFE São Paulo, e já vai estar na parte ali de servidores, acabei de ver. Tá ali, acho que é a última, penúltima notícia, falando sobre o programa de desenvolvimento. Tá bom? Aí isso daí pode perguntar ou aqui na reitoria, né? Ou então no próprio campus, né? Você pode também conversar aí na DGP do campus para eles esclarecerem sobre esse afatamento. O professor Fábio quer falar também? Pode abrir o microfone, professor. Pro professor? Ah, peraí, só um minutinho. Acho que agora vai. Tenta abrir agora, professor. Agora foi. Aí, foi. Bom, boa tarde, pessoal. Eu entendi, né, a relação dos cursos que nós podemos fazer. Hoje, eu utilizo um recurso lá
da Microsoft, que é um crédito que eles nos fornecem para usar durante um ano $100. Eu acredito que esses cursos eles também ofereçam um determinado crédito. Então a minha pergunta é: esse crédito ele é fornecido? Não, se há esse crédito, se esse crédito é fornecido apenas para as pessoas que realizam o curso e por quanto tempo? Por exemplo, o aluno realiza o curso durante 3 meses, mas o TCC dele. Hoje nós temos por exemplo, nós temos um projeto de extensão lá em Pirituba que ele percorre o curso inteiro, 3 anos do curso de ADS. Quanto tempo dura esse voucher, né, esse crédito? Então, novamente, né? Se há o crédito, se para ter o crédito precisa de realizar o curso e por quanto tempo esse crédito é válido. Obrigado, Ok. pessoal. Obrigado pela pergunta, professor. É muito importante, inclusive. Ao longo desse período, nós já assistimos diversas modalidades de alternância no fornecimento de voucher, né? Para a modalidade de acesso à nuvem. Por que isso ocorre? Porque o grande problema de você conceder voucher são as atividades supervisionadas, né? O aluno, eventualmente, ele vai criar um recurso na nuvem e aí, por algum motivo, por pressa ou qualquer questão, ele deixa de desprovisionar esse recurso e ele queima todos os créditos, sei lá, em um final de semana, numa aula, que ele deixou a infraestrutura no ar, né? Então, o que tem ocorrido hoje são plataformas de atividades que, da mesma maneira, disponibilizam créditos, mas que não deixam o aluno atuar livremente como eram os programas de crédito concedidos anteriormente, né? Então, por exemplo, se você for na AWS, você tem lá uma modalidade que você, dentro do período de um ano, pode utilizar determinado portfólio de ferramentas dentro de um limite, que eventualmente daria suporte a esse tipo de necessidade. Qual que é o problema? O primeiro problema é que o aluno precisa ter um cartão de crédito para fazer esse cadastro. E o segundo problema e maior problema é que se ele não respeitar esse intervalo de limitação que ele precisa respeitar nesse período de um ano, ele vai pagar pelo excedente. E aí isso se torna um problema, obviamente, para o aluno e, como efeito colateral, ao professor que recomendou a utilização desses recursos, né? No entanto, dentro da AWS, nós temos uma espécie de sandbox chamado de AWS Learner Labs, que inclusive é um ambiente que o professor Diego utilizou para desenvolver a pesquisa com os alunos dele. Então, basicamente, ali você consegue, o professor, automatizar, digamos assim, um ambiente controlado, onde o aluno vai realizar determinadas tarefas dentro de uma limitação pré-determinada pela atividade. E a Huawei, ela disponibiliza também uma plataforma chamada Colabs, onde você tem uma ferramenta de busca que vai te permitir, por exemplo, buscar atividades relacionadas à criação de bancos de dados, a modelos de inteligência artificial, serviços de computação e o nível de complexidade dessa tarefa, para iniciante, intermediário ou avançado. E aí o aluno, desde que esteja cadastrado na Huawei, utilizando um Huawei ID, ele tem acesso a essas atividades e efetivamente pratica algo idêntico ao que se ele tivesse um acesso legítimo à nuvem, utilizando um pool de contas disponibilizado pelo parceiro, sem risco de ser cobrado, porque ele não vai ter permissão de exceder as atividades previstas no laboratório. Então, ele dá toda a segurança para o aluno, para o professor, sem abrir mão da prática esperada para aquela atividade em específico, tá? Então, o que a gente tem observado, respondendo especificamente ao seu questionamento, é que os parceiros têm evitado conceder créditos no formato de X dólares, porque eles têm percebido que isso é uma torneira aberta difícil de contingenciar.
porque tem muito recurso que é desperdiçado por uma série de razões que eles mesmos já perceberam que não é a maneira mais interessante de se oferecer recursos. Não sei se eu respondi tudo o que você queria, mas acho que é mais ou menos nessa linha. Tá bom? Não, legal, obrigado, Cleiton. Então, o ideal é que os alunos se inscrevam em um determinado curso. E aí, assim, eles terão acesso a esses recursos de forma controlada. Exatamente. A gente tem recomendado, porque assim, dentro dos treinamentos, inclusive, por exemplo, da AWS, quando você vai fazer um curso, dentro do curso, ele já tem, para praticamente todos os módulos, um ou mais laboratórios práticos incluídos no material didático. Então, a gente tem, por exemplo, a AWS tem um parceiro chamado Vocarium, que existe justamente para esse propósito. Ele disponibiliza laboratórios práticos e ele disponibiliza para o aluno um pool de contas pré-configurado para aquela ação específica. Então, ele não consegue, por exemplo, se ele pediu para criar uma máquina virtual, ele não vai conseguir ativar um recurso de segurança para ataque DDoS, por exemplo. Por quê? Porque isso não está no escopo do laboratório. Então, ele consegue só, dentro daquela caixinha, fazer aquelas atividades na prática como seria realmente. E a Huawei, da mesma maneira, tem uma plataforma à parte, não está dentro do treinamento, mas a gente, enquanto instrutores dos treinamentos, a gente faz esse pente fino previamente e verifica. Bom, estou dando um curso de nuvem na Huawei. Hoje, por exemplo, eu ministro um curso de arquiteto de soluções de nuvem da Huawei Cloud. Então, toda aula, eu digo, pessoal, terminamos aqui o treinamento, e a gente tem lá na plataforma de simulados esse laboratório que vai dar para vocês o complemento a essa bagagem teórica na prática. Então, vão lá no final de semana, no tempo que vocês estiverem disponível, e realizem essa tarefa, porque isso vai complementar o que a gente viu em sala de aula. Então, é essa postura que a gente tem adotado aí. Ah, joia. E aí tem a terceira vertente, que é o que o professor Tiago utilizou, né? Que é o sandbox da AWS. Isso, também tem essa aí... possibilidade, porque aí você pode customizar os laboratórios. Você pode joia. desenvolver uma atividade de acordo com a sua necessidade específica de docente, porque é natural que você vá consumir um curso, mas que aquele curso, porventura, não atenda a 100% das suas necessidades. Então, você tem a possibilidade de customizar uma atividade prática de acordo com aquilo que você entende que é pertinente à sua disciplina ou que o plano de ensino determina, e aí o aluno tem condição, então, de fazer uma prática customizada pelo professor. Legal. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Cleiton. Disponha. Deixa eu só complementar, professor. No caso dos vouchers, né, de treinamento também, o aluno consegue o voucher para a prova desde que ele conclua com méritos o curso, tá? Então, por exemplo, na Cisco, a gente sempre tem o costume de passar o módulo 1 do CCNA, só que eles são 3 módulos. Então, o aluno tem que fazer os 3 módulos, ter uma nota boa, né? No caso, 80% lá ou mais de rendimento nessas provas, para que ele possa ter acesso ao voucher. No caso da Red Hat, é só concluir o curso com a nota acima de 70%, 80%. É algo. A gente fala 80% para não ter nenhum problema, né? Para não ter nenhum erro de cálculo. Mas ele sempre tem que fazer o curso primeiro para depois fazer a atividade. Justamente por causa dessa questão de recursos, como o Cleiton falou. Como a gente trabalha com as subsidiárias brasileiras, eles pedem recursos da matriz. Então, a matriz geralmente direciona esse recurso. Qual o problema? Eles têm que prestar conta desse recurso. Logo no começo das parcerias, a gente percebeu que o aluno tinha acesso ao voucher, só que não fazia uso. Às vezes teve aluno que comprou o voucher, a certificação na Prepwork, por exemplo, lá na empresa que fornece o exame, e não fez uso do voucher. Tipo, perdeu, né, a oportunidade, perdeu 2 vezes, né, porque ele perdeu de usar o voucher e alguém perdeu de ter aquele voucher também. Então, eles têm sido mais comedidos no fornecimento, né? Mas acho que a grande vantagem, por exemplo, em relação à Red Hat, assim como o Learning Labs da AWS, é que você consegue dar aula, por exemplo, usando os laboratórios deles. Então, você vai ter um container lá com os comandos de Linux, que é exatamente, né, a realidade do Linux, que ele vai ter todos os comportamentos iguais. Dentro do campo, se ele fosse fazer isso aí,
a gente precisaria de bastante recurso. Por exemplo, na Red Hat ele abre pelo menos 4 servidores para o aluno. Só que mesma coisa, o aluno precisa startar, né? Porque aquele tem um tempo de laboratório, aquilo está tá rodando em algum lugar, né? Então, em algum lugar está gastando aquele recurso. Então, ele tem lá, acho que praticamente 30 horas, se não me engano, de laboratório para poder executar as atividades. Então, isso, alguns alunos, a gente sabe da realidade, não tem nem condição de instalar uma máquina virtual ou várias máquinas virtuais nos computadores, então isso dá uma possibilidade dele estar ali no ambiente real, sem delay, navegando pelo browser, não precisa nem instalar o instalador na máquina. Isso é uma grande vantagem, acredito. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Professora Renata. Uma questão, vocês estão falando de usar em aula, né? Eu, por mim, usaria tudo remoto em aula, justamente porque depois o aluno ele vai para a casa dele ou para o estágio, onde ele quiser, ele vai usar o mesmo ambiente para continuar estudando. Só que, como a gente viu aí, por exemplo, o site está fora, né? Porque o campus está sem internet, a gente não sei como que vocês estão por aí, mas está muito instável a nossa internet aqui em Araraquara, e a gente já viu que é porque tem momentos que está todo mundo usando, inclusive o administrativo que precisa usar, aluno que está na internet, né? Ninguém está brincando, está todo mundo trabalhando mesmo, mas fica instável. E aí dá essa insegurança, né, de você depender da internet. Por exemplo, eu estou aula de banco de dados 2, que eu estou ensinando PL e SQL, e ter o Oracle instalado nas máquinas do laboratório, não é todo laboratório que a gente tem máquina nova, então carrega mesmo, né? E aí eu prefiro usar o Oracle Live, que melhorou muito nos últimos anos, todos esses ambientes Java de todas essas empresas que a gente tem parceria, a ponto que fica igual a você ter instalado localmente, só que tem aula que eu estou sem internet e eu não conseguiria dar aula se eu não tivesse instalado localmente. Como que vocês veem essa questão, né? De repente a gente adota um ambiente para dar uma aula ou dar um curso de extensão que a gente está recebendo gente de fora, ou um curso que seja num sábado, onde a pessoa se desloca só para aquilo e chega lá, a gente não tem a infraestrutura necessária para esse trabalho. Vocês têm alguma ideia aí? Estão conversando com a reitoria, né? Porque a ideia, se o Instituto Federal fosse todo para esses ambientes de fora, a gente ia economizar em infraestrutura um absurdo, né? Ia ficar mais aí compatível do que as empresas e o mercado têm feito. O que a gente, na verdade, assim, a gente procura adotar uma postura do seguro morreu de velho, né? Então, as parcerias, elas tendem a disponibilizar materiais didáticos offline, no formato de slides e tudo mais, né? Então, a gente segue com esses materiais offline para salvaguardar desse tipo de situação, né? Nesse cenário que o professor Cristiano colocou aí, a gente teria a possibilidade, no caso de um caos completo, do aluno realizar as atividades da casa dele, de onde ele estiver, em função desse laboratório estar na nuvem, né? Evidentemente, a gente sabe que não é a situação ideal, mas, em último caso, ele não vai deixar de realizar a atividade por conta dela já estar disponível para provisionamento no momento em que ele tiver a oportunidade de realizar. Mas o que a gente tem conversado e talvez a gente vai tentar implementar a título de prova de conceito aqui em Bragança é um sistema de nuvem privada para que a gente tenha laboratórios provisionados e baseados em imagens, porque o grande problema de performance que a gente, pelo menos aqui, experimenta é o fato da gente ter laboratórios que são interdisciplinares, inclusive dentro do mesmo curso. Então, por exemplo, o professor dá aula de um grupo de professores de redes, o outro de programação em banco de dados, o outro de outra especialidade qualquer, e aí, às vezes, você tem a mesma ferramenta provisionada 2 ou 3 vezes dentro da mesma máquina por uma questão de setup de laboratório. E aí isso, atrelado ao deep freeze, para não ter vandalismo nas máquinas, torna as máquinas, ainda, por mais que ela seja de última geração, ainda deixa a máquina muito pesada. Então, a nossa ideia que a gente quer fazer aqui, a título de prova de conceito, colocar uma máquina enxuta, dessas distribuições que a gente tem agora, que elas são, que eles chamam de atômicas, né, que ela é imutável,
Você não vai precisar de deep freeze, não vai precisar de nada, você só vai precisar de um navegador no Linux, e aí você acessa o ambiente de laboratório da sua área, seja de banco de dados, seja de rede, seja da área que for, dentro da nuvem privada do campus. E isso dá liberdade para você, se você estiver dando um curso remoto, EAD, por exemplo, do seu aluno ter esse mesmo ambiente aonde ele estiver, né? Então, isso é algo que a gente tem discutido, tem pensado e que a gente está guardando equipamento para conseguir provisionar isso. E uma vez que a gente tiver isso funcional, a gente institucionalmente também lançar a ideia para quem quiser adotar o modelo e aí a gente disponibiliza isso tranquilamente, tá? Obrigado, professor. Bom, acho que se ninguém mais tiver alguma manifestação, aí a gente pode caminhar para o encerramento aí do treinamento. Foi bastante esclarecedor. Eu vou interromper a gravação aqui. Só um minutinho. Foi? Ah, pronto. Aí depois